Olá a todos! No último encontro nós definimos um conceito muito importante, que é o de funções, bem como algumas características de uma função em geral. A partir de agora nós vamos analisar o conceito de função para uma classe ou para uma família muito particular de funções, as chamadas funções polinomiais de primeiro grau. Para isso nós vamos utilizar uma situação cotidiana, a utilização do serviço de táxi. Muitos já devem ter utilizado um serviço como esse, mesmo em tempos de Uber. Mas o que importa é o seguinte: quando você for utilizar um serviço de táxi, você estará sujeito a duas tarifas. Uma fixa, chamada bandeirada, e outra variável, dependendo da distância a ser percorrida. Vamos imaginar hipoteticamente que em uma cidade, a bandeirada, o valor fixo é de R$ 4,80 e o quilômetro rodado R$ 2,90. Se uma pessoa precisar fazer uma viagem de 11 km no total e ela dispondo de R$ 50, ela conseguirá chegar ao seu destino? Diante disso, surge a questão: como você vai calcular o valor de uma corrida? Este valor a ser pago deve considerar, em primeiro lugar, este valor fixo de R$ 4,80, a bandeirada, e também o valor variável de R$ 2,90. Assim, por exemplo, se uma pessoa fizer uma corrida de 1 km, hipoteticamente, qual será o valor dessa corrida? Nós temos que compor esses dois valores, o valor fixo de R$ 4,80 e o valor variável, 1 vezes R$ 2,90, representando o valor para 1 km de distância. Dessa maneira, para esta corrida hipotética de 1 km, a pessoa vai ter que pagar uma taxa ou um valor de R$ 7,70. Para 2 km, o mesmo raciocínio. Esta corrida terá que valor? O valor fixo de R$ 4,80 mais uma parcela variável, dependendo da distância percorrida, que nesse caso 2 vezes R$ 2,90, os 2 km percorridos, vezes R$ 2,90, que é o valor do quilômetro. E assim ela vai pagar nessa viagem de 2 km R$ 10,60. Esse tipo de cálculo pode ser realizado para qualquer distância a ser percorrida. Nós temos que compor o valor fixo, R$ 4,80, a bandeirada, mais a parcela variável, dependendo da distância percorrida. De maneira que eu posso construir uma tabela como essa, que representa exatamente isso: o preço da corrida ou o valor da corrida em reais, em função ou dependendo da distância a ser percorrida. E, em particular, eu percebo que para uma distância de 11 km, esta pessoa terá que pagar um valor de R$ 36,70. Logo, como ela dispõe de R$ 50, ela conseguirá chegar ao seu destino nesse serviço de táxi. Mas o que nos interessa não é simplesmente este cálculo que nós fizemos para determinar o valor de uma corrida para alguma distância determinada. Nós perguntamos se existe alguma expressão algébrica ou alguma sentença matemática que represente exatamente o custo dessa corrida em função ou dependendo de uma distância a ser percorrida genérica. Será que é possível relacionar essas duas grandezas agora, distância percorrida e custo da corrida, em uma única sentença matemática? Então, o que nos interessa agora é exatamente esse fato. Dado duas grandezas, no caso a distância percorrida e o custo da corrida, existe uma maneira de escrever uma lei matemática ou uma sentença matemática que represente esta relação entre a distância percorrida, que nós vamos representar pela letra D minúscula, e o custo da corrida, que nós vamos representar pela letra C maiúscula. Existe tal relação? É possível determinar tal relação? Nós temos que, para uma corrida de 3 km, a variável D agora assume o valor numérico 3, enquanto que a variável C, que representa o custo da corrida, é dada pela seguinte sentença: 4,80, que é o custo da bandeirada, o valor fixo, mais aquela parcela que representa a distância a ser percorrida, 3 km. Então, 3 vezes R$ 2,90. De maneira que, neste caso, para uma distância percorrida de 3 km, ou para uma corrida de 3 km, o valor da corrida será de R$ 13,50. Dessa maneira, para uma distância D genérica qualquer, o custo da corrida será dado por essa sentença. O custo da corrida C é 2,90 vezes D mais 4,80. D, a distância percorrida, C, o custo da corrida, 2,90 exatamente o valor do quilômetro rodado e 4,80 o valor da bandeirada, o valor fixo para esta corrida.
Esta é a sentença matemática, então, ou a lei ou a regra, que relaciona exatamente essas duas grandezas, D e C. É importante observar que tanto a variável D como a variável C têm expoente igual a 1. E além disso, nós vamos chamar D a variável independente, enquanto que C a variável dependente, pois ela depende especificamente do valor numérico de D. Uma expressão matemática como essa, que relaciona duas grandezas, no caso D e C, por uma lei, ou por uma sentença, ou por uma regra ainda, em que essas variáveis têm expoente igual a 1, exemplificam um conceito muito mais amplo e geral em matemática, que é o de função polinomial de primeiro grau. Então vamos definir este objeto. Nós podemos então definir uma função polinomial de primeiro grau, ou resumidamente uma função afim, da seguinte maneira. Sejam A e B dois números reais quaisquer, com a condição de que A tem que ser diferente de zero. Uma função dos reais nos reais é uma função polinomial de primeiro grau se ela puder ser escrita na forma f de x é A vezes x mais b, onde x é a chamada variável independente, f de x representa a variável dependente e ambas têm expoente igual a 1. Então, apenas para reforçar esse fato, na lei f de x igual a A vezes x mais b, x é a chamada variável independente, ou seja, ela pode assumir livremente qualquer valor real. Entretanto, f de x representa a variável dependente, ou seja, ela ainda é uma grandeza que assume valores reais, mas o seu valor específico depende daquele valor de x que nós escolhermos. Vamos ver alguns exemplos numéricos desse conceito. Nós vamos, no que se segue, analisar o comportamento de uma função, em particular de uma função polinomial de primeiro grau. O processo que nós vamos utilizar para fazer isso é válido para qualquer função. As conclusões, óbvio, dependem da natureza dessa função que nós estamos estudando. Mas eu insisto, o processo que nós utilizaremos inicialmente para analisar o comportamento dessa função se aplica a qualquer classe ou família de funções. Nesse caso, esta função dos reais nos reais, dada pela sentença f de x igual a 2x mais 5, é uma típica função polinomial de primeiro grau. E aqui também é bom enfatizar esse fato. Uma função somente estará definida se for dada explicitamente o seu domínio, o seu contradomínio e a lei ou regra que define tal função. Então, nesse caso, nós temos uma função afim ou função polinomial de primeiro grau. Então, dada esta função polinomial de primeiro grau, f de x igual a 2x mais 5, a primeira coisa que nós identificamos são os valores dos coeficientes a e b para esta função. O coeficiente a, aquele coeficiente que multiplica x, é igual a 2, e nesse caso é um número positivo, e o chamado termo independente b é igual a 5. Todo o comportamento da função vai depender desses valores particulares de a e de b. Agora, como nós vamos analisar de fato esse comportamento, já que nós não conhecemos essa função? Nós atribuímos livremente valores a x, substituímos na lei da função e obtemos os respectivos valores da função ou suas respectivas imagens. De maneira que, por exemplo, se nós escolhermos o valor x igual a menos 5, a substituição na lei da função produz a imagem igual a menos 5. Para x igual a menos 3, esta mesma função vai assumir o valor menos 1. Para x igual a menos 5 meios, a imagem é 0. Quando x for igual a 0, a respectiva imagem é 5. E para x igual a 1, esta imagem é igual a 7. Nós já podemos analisar algumas características dessa função polinomial de primeiro grau a partir dos valores desta tabela. Por exemplo, para x igual a menos 5, a respectiva imagem é menos 5. E para x igual a 1, a respectiva imagem é igual a 7. O que nós percebemos aqui? Quando nós passamos o valor de x, menos 5, para x igual a 1, aumentou o valor de x. O que acontece com a respectiva imagem? Nós notamos que ela também aumenta, ela passa de menos 5 para 7, o que caracteriza essa função como crescente. Nós tomamos esses dois valores particulares, mas para quaisquer dois valores de x que nós analisemos desta tabela, nós encontraremos esta relação. Se houve um aumento no valor de x,
os respectivos valores da função também vão aumentar e, portanto, essa função é chamada de crescente. Uma outra característica importante dessa função é que ela tem uma raiz, ou seja, um valor de x, tal que, quando substituído na lei da função, a respectiva imagem é igual a zero. Nesse caso, esta imagem é igual a menos 5/2. Outra questão que surge e que é importante é a seguinte. Novamente, vamos escolher dois valores quaisquer dentre aqueles que nós utilizamos para verificar o comportamento da função. Por exemplo, quando x igual a menos 3, a imagem é menos 1, e quando x igual a 1, a respectiva imagem é igual a 7. Nós vamos agora calcular uma grandeza que vai nos mostrar a variação em y sobre a variação em x para esses valores. Lembrando que variação é grandeza final menos grandeza inicial, no caso tanto para x como para y. Então nós vamos avaliar essa expressão y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O valor final da função neste caso é igual a 7 e o valor inicial menos 1. Então eu tenho para y a seguinte variação, 7 menos menos 1, que é igual a 8. A respectiva variação em x é dada por quem? O valor final de x, 1, menos o valor inicial de x, que é menos 3, produzindo uma variação em x em 4. De maneira que esse quociente 8 sobre 4 é igual a 2, e em particular ele é igual ao valor do coeficiente a para esta função. O que a disposição desses pontos no plano cartesiano sugere é que o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau é dado por uma reta. De fato, toda função polinomial de primeiro grau tem, no plano cartesiano, como gráfico, uma reta. Nós provaremos isso em mais detalhes posteriormente. Mas é importante observar algumas características desse gráfico. Observa que o ponto em que o gráfico intersecta o eixo x é onde se localiza a raiz dessa função, no presente caso, menos 5/2. Ao passo que o ponto em que este mesmo gráfico intersecta o eixo y representa o termo independente dessa função igual a menos 5. Consideremos agora uma nova função polinomial de primeiro grau, ou função afim, dada pela sentença g de r em r, dada por g de x, é igual a menos 3x mais 4. Também uma típica função polinomial de primeiro grau. Esta função agora é tal que o coeficiente a é igual a menos 3, um número negativo, enquanto que o termo independente é igual a 4. E aquele tipo de análise que nós fizemos anteriormente vai se repetir agora. Nós vamos escolher um conjunto de valores de x, vamos calcular os respectivos valores da imagem para então poder determinar o comportamento dessa função. E eu percebo que quando x for igual a menos 1, agora essa função tem a imagem igual a 7. Para x igual a 0, a respectiva imagem é igual a 4. Quando x for igual a 4/3, a imagem é 0. Para x igual a 2, o valor da função é menos 2. E para x igual a 3, essa imagem é igual a menos 5. Que características nós podemos inferir para essa função desses valores? Em primeiro lugar, se nós escolhermos dois valores distintos para x, por exemplo, x igual a menos 1 e x igual a 3. Quando x for igual a menos 1, a imagem dessa função é 7, ao passo que quando x for igual a 3, a imagem dessa função é menos 5. E o que nós percebemos para esses dois valores? À medida que x aumenta, ou seja, ele passa de menos 1 para 3, agora a imagem da função diminui, ela vai de 7 para menos 5. Isso caracteriza tal função como uma função decrescente, ou seja, aquela função em que, à medida que os valores de x aumentam, os respectivos valores da imagem da função diminuem, um comportamento exatamente oposto àquele do primeiro exemplo. Entretanto, essa função também tem uma raiz, e essa raiz é x igual a 4/3. Quando x for igual a 4/3, a respectiva imagem dessa função é 0, portanto 4/3 é a raiz desta função. Como no exemplo passado, nós também vamos relacionar esta grandeza, variação em y sobre variação em x, com o coeficiente a desta função. E para isso nós escolhemos dois valores particulares de x igual a 0 e x igual a 3. Quando x for igual a 0, a imagem da função g agora é 4, e quando x for igual a 3, a respectiva imagem é igual a menos 5. Novamente, nós vamos calcular a variação em y sobre a variação em x.
de maneira que a variação em y, para esse caso, é menos 5 menos 4 igual a menos 9, a respectiva variação em x é 3 menos 0,3, de maneira que o quociente entre essas duas variações é menos 3, exatamente igual ao valor do coeficiente a para esta função, que é negativo. Assim como no exemplo anterior, nós vamos construir o gráfico dessa função no plano cartesiano. Os pontos agora A, B, C, D e E, que representam os valores obtidos naquela tabela, têm uma característica bem distinta daquele do primeiro exemplo. Nós observamos também que, a exemplo do que aconteceu anteriormente, esses pontos parecem estar sobre uma mesma reta, e de fato eles estão, de maneira que o gráfico dessa função é uma reta que tem agora essa característica. Nota também que a intersecção do gráfico com o eixo x representa a raiz da função, que nesse caso é igual a 4/3, enquanto que a intersecção do mesmo gráfico com o eixo y representa o termo independente dessa função, que nesse caso é igual a 4. Então vamos formalizar alguns conceitos que foram apresentados. Primeiro, de raiz de uma função afim. Então, dada uma função afim ou polinomial de primeiro grau pela sentença f de x é a vezes x mais b, com a e b números reais e a condição de que a é diferente de zero. A raiz de qualquer função é dada por essa condição, o valor de x, tal que a respectiva imagem da função é igual a zero, que no presente caso nos leva a uma equação de primeiro grau da forma a vezes x mais b é igual a zero. Esta equação de primeiro grau tem raiz, e ela é obtida como? Isolando-se o valor de x, de maneira que x igual a menos b sobre a é a raiz desta função. Como a é diferente de zero, esse número está bem definido e qualquer função afim sempre terá uma raiz, e a raiz dependerá dos seus coeficientes a e b por essa expressão, x igual a menos b sobre a. Outra característica importante que esta função afim exibe é este comportamento, ou crescente ou decrescente. E esse comportamento é determinado pelo coeficiente a. Então, novamente, dada uma função polinomial de primeiro grau, dos reais nos reais, definida pela sentença f de x igual a vezes x mais b, se esse coeficiente a for positivo, esta função terá o comportamento crescente, enquanto que se a for negativo, tal função terá o comportamento decrescente. Então agora nós vamos demonstrar esse fato, para o caso em que a é um número positivo. Então nós temos uma função polinomial de primeiro grau, dada pela sentença a vezes x mais b, e nós vamos escolher dois valores quaisquer no domínio dessa função, x1 e x2, com a condição de que x2 é maior do que x1. Lembrando que nós estamos estudando o caso em que a é maior do que zero. Então nós partimos dessa condição, x2 é maior do que x1. Se nós multiplicarmos essa desigualdade por um número positivo, no caso a, essa desigualdade se mantém. Então a vezes x2 é maior do que a vezes x1. Da mesma forma, ao somarmos um mesmo número real a ambos os lados dessa desigualdade, ela continua verdadeira, de maneira que ax2 mais b é maior do que a vezes x1 mais b. O termo que aparece à esquerda dessa desigualdade é exatamente o valor da função f calculado em x2, f de x2, ao passo que o termo que aparece à direita da desigualdade é exatamente o valor da função calculado em x1, f de x1, e portanto nós chegamos à conclusão de que f de x2 é maior do que f de x1. Vejamos um caso concreto em que esses conceitos se aplicam. É dado que um experimento de agronomia mostra que a temperatura média da superfície do solo em graus Celsius é determinada em função do resíduo de planta e biomassa na superfície em gramas por metro quadrado. E ele apresenta uma tabela em que são dados os valores numéricos de x e da respectiva temperatura em graus Celsius. Ele pergunta qual a lei de formação da função t de x. É importante ressaltar que nós não conhecemos, em princípio, qual é o comportamento dessas duas grandezas. Para isso, nós construímos no plano cartesiano uma representação desses valores. A, B, C, D, E, F e G representam os valores exibidos na tabela. E, aparentemente, todos esses pontos se situam ao longo de uma reta. Ora, se o gráfico de uma função é uma reta, isso implica que esta função é uma função polinomial de primeiro grau ou uma função afim.
E a nossa tarefa é, a partir desses valores, determinar exatamente os valores dos parâmetros a e b que caracterizam tal função. O que a representação no plano cartesiano dessas duas grandezas x e t nos indica é que a lei que representa tal relação é a de uma função polinomial de primeiro grau, ou seja, nós podemos escrever que t de x é a vezes x mais b, e a tarefa que nos cabe aqui é determinar os valores numéricos do coeficiente a e do coeficiente b. Em primeiro lugar, nós vamos relembrar que, naquela análise que nós fizemos das funções nos exemplos 1 e 2, o coeficiente a era dado por essa expressão, a variação em y sobre a variação em x. Então agora nós vamos escolher, dentre aqueles valores na tabela, dois desses valores. Nós podemos escolher x igual a 10 e x igual a 60. Para x igual a 10, a respectiva imagem é 7,24. Para x igual a 60, a respectiva imagem é 7,54. Assim, esse coeficiente a é dado pela seguinte expressão: 7,54 menos 7,24, que é a variação em y, sobre 60 menos 10, que é a variação em x. De maneira que esse a tem valor numérico 0,30 dividido por 50, o coeficiente a tem valor numérico 0,006 ou 6 milésimos. Mas isso não esgota o nosso problema. Nós determinamos apenas um dos coeficientes. Falta determinar o segundo, o termo independente b. Então nós já podemos escrever a lei da função como t de x é 0,006 vezes x mais b. E como nós vamos determinar agora o valor de b? Nós novamente recorremos àquela tabela e escolhemos algum valor para x. Por exemplo, x igual a 10. A respectiva imagem, t de 10, é igual a 7,24. E substituímos esses valores na lei da função que nós já temos. Então, t de 10 é 0,006 vezes 10 mais b, e nós sabemos que esta imagem da função para esse valor de x igual a 10 é 7,24. E, portanto, 7,24 é igual a 0,06 mais b, o que nos leva a b o valor 7,18. E, portanto, a lei da função para este caso é t de x é 0,006 vezes x mais 7,18. Ou seja, o coeficiente a é 0,006, enquanto que o termo independente b é igual a 7,18. Então nós somos capazes de escrever a lei de formação para esta função, a partir dos valores daquela tabela, determinando nesse caso o coeficiente a e o coeficiente b que caracterizam essa função afim. Nós somos capazes então de, a partir dos dados numéricos daquela tabela, escrever a lei da função para este caso. Ela mostra claramente ou explicitamente a relação entre essas duas grandezas x e t. Mas além disso, ela nos permite também calcular o valor da função para qualquer outro valor de x além daqueles exibidos na tabela. Por exemplo, a tabela não apresenta isto, mas eu posso, a partir da lei da função, calcular a temperatura para x igual a 27, substituindo x por 27 e obtendo que, nesse caso, a temperatura é 7,342 graus Celsius. A lei da função assim estabelecida nos mostra, então, claramente qual é a dependência entre as grandezas x e t, mas também nos permite avaliar esta função para valores além daqueles mostrados na tabela. Por exemplo, x igual a 27 não é um valor que está presente naquela tabela. Entretanto, de posse da lei da função, eu posso avaliar a temperatura para este valor particular de x. E obtenho que, neste caso, para x igual a 27, a temperatura é 7,342 graus Celsius. Com este exemplo, nós chegamos ao fim desse encontro. Nós definimos uma função polinomial de primeiro grau, bem como suas características, o fato de ela ser crescente ou decrescente, a raiz da mesma e o seu gráfico. Nós vamos, no que se segue, ainda analisar, em alguns outros aspectos, o comportamento dessa função. Boa sorte a todos e até lá!